Vocês já devem conhecer o caso dos canibais de Garanhuns, que vendiam coxinhas e empadas feitas com carne humana numa cidade lá no interior de Pernambuco. Então, bora conversar sobre todos os detalhes dessa história. Oi, gente! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muita polêmica, caos, confusão no caso de hoje. Inclusive, antes da gente começar o caso, eu vou contar uma história pra vocês da vez que o meu pai comeu carne de cachorro, sem querer. Tá, foi sem querer, ele não sabia que era carne de cachorro. Porque sempre que eu vejo alguma coisa desse caso, eu lembro dessa história do meu pai. Porque foi parecido, só que não era carne humana, era carne de cachorro. Ele tava trabalhando num lugar, ele era tipo jovem, assim, adolescente. Ele e um amigo trabalhavam num lugar que tinha tipo uma barraquinha que vendia salgado na frente. E aí eles comeram uma esfirra de carne lá. Um dia eles acharam uma esfirra bem ruim, mas ok, vida que segue. E aí, alguns meses ou anos depois, saiu uma notícia no jornal de que aquela barraquinha tava vendendo salgado com carne de cachorro. E aí tinham as fotos no jornal, né? Tipo, do freezer com cabeça de cachorro. Ai, gente, horrível. Eu não vi, mas ele fala que ele e o amigo dele ficaram bem traumatizados com a notícia. Mas é isso, bora lá pro caso de hoje. Esse caso tem 3 envolvidos principais que a gente precisa conhecer e saber da história: o Jorge, a Isabel e a Bruna. O Jorge Beltrão Negro Monte Silveira nasceu no dia 14 de dezembro de 1961 e morava em Pernambuco. Ele era filho de imigrantes portugueses, teve uma educação muito boa, sempre estudou em escolas muito boas. Ele passou a maior parte da infância dele lá em Portugal e aí veio para o Brasil, para Pernambuco, durante a adolescência. Ele se formou em educação física na faculdade e dava aulas de karatê lá em Olinda. O Jorge foi diagnosticado com esquizofrenia. Desde muito criança ele falava que via umas coisas, via uns espíritos. Os pais dele sempre pegavam ele falando sozinho. E aí ele chegou a fazer tratamento psiquiátrico algumas vezes, só que ele nunca ficava na clínica tempo suficiente para o tratamento fazer efeito. Então, basicamente, ele conviveu com essa doença a vida inteira dele. A Isabel Cristina da Silveira nasceu no dia 12 de maio de 1961. Nunca concluiu a escola e trabalhava como doméstica. Ela conheceu o Jorge na igreja, na época ela tinha 22 anos e ele 23, e aí eles se casaram um pouco tempo depois. Inclusive, no dia da festa de casamento dos dois, o Jorge teve um surto psicótico, ele pegou uma faca, tava ali no meio da família, dos convidados, e ele saía correndo atrás das pessoas, falando que ele ia matar todo mundo. Quem conseguiu controlar ele foi a Isabel. Bom, agora casados, o Jorge e a Isabel estavam passando um perrengue de grana. Ele continuou trabalhando como professor de karatê e aí, para ajudar nas contas de casa, a Isabel teve a ideia de fazer salgado, coxinha, empada para vender ali na vizinhança. Ela era bem conhecida ali com a galera que morava perto por vender esses salgados, então todo mundo passava lá na casa dela, pegava, comprava e comia. O Jorge acabou se envolvendo com uma das alunas que fazia o karatê com ele, chamada Bruna. Quando era aluna dele, cara. Você na hora conhece. Os dois se conheceram em 2003 e nessa época o Jorge já tinha seus 40 e poucos anos, assim, era uma diferença de idade bem grande. Os dois começaram a ter um caso, o Jorge inclusive convidou a Bruna para ser a amante oficial dele. A Isabel sabia de tudo e tava ok com a situação. E aí, quando a Bruna completou 18 anos, ela fugiu de casa pra morar com os dois. Então moravam na mesma casa, lá em Olinda. A Isabel, o Jorge e o Bruno, quer dizer, a Bruna. O Jorge e a Isabel, eles não tinham mais uma relação, isso de acordo com as coisas que a Bruna falou na época, de homem e mulher casados, assim, romântica no relacionamento. Eles estavam casados mais por conveniência, assim, do que por qualquer coisa, mas eles não tinham mais relações sexuais nem nada. A Isabel meio que viu no Jorge uma possibilidade dela mudar de vida, porque ele tinha estudado numa faculdade muito boa, tinha um emprego bom. E o Jorge, tipo, gostava dela, mas não gostava como uma esposa, era mais como uma mãe, assim. Enfim, quando os três começaram a morar juntos, o negócio começou a desandar de vez. Os surtos do Jorge estavam cada vez piores e ele começou com umas ideias de seita. Lá vamos nós. Ele surgiu com a ideia de uma seita chamada O Cartel, em que os únicos membros seriam os três. E ele tinha umas ideias de purificação das pessoas e tudo mais. Era uma seita de purificação da humanidade e para isso eles precisariam exterminar mulheres, no caso mães, que não teriam condições de cuidar dessas crianças. Isso porque, de acordo com o Jorge, essas mulheres escolheram trazer crianças para o mundo
sabendo que elas iriam sofrer por passar necessidades, então essas mulheres deveriam ser exterminadas. Só que o Jorge disse que essas vozes que conversavam com ele falaram que o esquema ia ser o seguinte: eles iam matar essas mulheres, só que aí, nos últimos momentos de vida da vítima, elas iriam se arrepender e pedir perdão por tudo, então a alma delas ia ser salva e elas iriam pro céu. Quem é que te ensinou a esquartejar corpos, a retirar o sangue? O cartel, De que forma? me ensinando, falando, explicando, Por exemplo, dizendo a melhor maneira de se esquartejar uma pessoa é usando a parte das juntas, que fica mais fácil de soltar. o que mais o cartel te ensinou? Me ensinou que a melhor maneira de purificar a pessoa é quando a pessoa está como Dimas, prestes a morrer. Ela realmente se arrepende antes de morrer. Jorge Beltrão Negromonte, você executou Jéssica, Gisele e Alexandra, Amando da voz. mas quem executou foi você. Foi. Outra coisa que eles precisavam fazer também para salvar a alma dessas mulheres era consumir toda a carne delas. As vozes também falaram pro Jorge que eles iriam confirmar quem poderia ser uma vítima ou não pela numerologia. Essas mulheres tinham que estar relacionadas com o número da besta, 666. A gente não sabe como todas essas vítimas foram confirmadas pro Jorge, mas uma delas, os últimos 2 dígitos do RG dela eram 66. Então ele achou que por conta disso ela deveria morrer. A forma com que eles usavam para atrair essas mulheres era procurando mulheres pobres, né, que precisavam de dinheiro, estavam numa situação mais difícil, e aí eles ofereciam um dinheiro, tipo, algum emprego. Eles ofereciam um emprego com um salário muito bom. Era um salário mínimo e meio na época, o que ali pra região era muito incomum, era muito difícil você arrumar um emprego que pagasse isso. Então as mulheres aceitavam muitas vezes no desespero, assim, e achavam que seria uma oportunidade muito boa. A Isabel já era uma mulher mais velhinha também, então elas acreditavam nela, né, porque ela parecia ser uma pessoa inofensiva. Em maio de 2008, a Isabel conheceu a Jéssica Camila da Silva Pereira. A Jéssica vendia doces num semáforo que ficava numa rua que a Isabel passava quase todos os dias. Então ela começou a observar essa mulher, falou dela pro Jorge. Aí o Jorge, de alguma maneira, confirmou, usando numerologia, que a Jéssica seria a vítima ideal para eles. A Jéssica tinha 17 anos na época e ela tinha um filho. Eu não sei se é um filho ou uma filha, mas era um bebezinho de só 1 ano de idade na época. E foi isso que chamou muito a atenção do trio, porque o Jorge queria muito ter um filho, só que ele não conseguia nem com a Isabel, nem com a Bruna. Eles já tinham tentado por um tempo e ele não podia adotar, porque ele tinha uns processos no nome dele, alguma coisa assim. Então, a Isabel foi falar com a Jéssica um dia no semáforo em que ela vendia doces e explicou que ela precisava de alguém para trabalhar na casa dela como cuidadora de idosos, que ela receberia um salário mínimo e meio, só que ela precisaria morar na casa com eles, que ela poderia levar a criança, tudo mais, que não ia ter problema nenhum. E a Jéssica achou que seria uma oportunidade muito boa. Ela voltou para casa naquele dia e falou com o pai dela. E aí, depois de uns dias, a própria Isabel foi lá na casa para conversar com o pai da Jéssica, ver se convencia ele a deixar a filha trabalhar para ela. Só que ele achou toda a história muito esquisita. Ele lançou para Isabel ali tá bom, eu vou ver e te aviso. E falou para a filha que não era para ela aceitar aquele emprego, que ele tava achando aquilo muito estranho. Só que a Jéssica resolveu mentir pro pai e ir por conta própria até o endereço que a Isabel tinha dado pra ela, pra se encontrar com ela e aceitar o emprego. Lá, ela foi assassinada pelo Jorge com um golpe na cabeça e um corte na garganta. Em seguida, os 3 levaram o corpo pro banheiro e passaram cerca de 3 horas drenando todo o sangue do corpo, porque as regras da seita diziam que o sangue era algo impuro. O corpo da Jéssica foi colocado numa mesa, desmembrado, e o que era descartável, de acordo com o trio, como alguns órgãos, ossos e pele, foram enterrados no quintal. O resto eles colocaram na geladeira para comer. Foi segurar. Você segurou? Segurei Jéssica. Aí ele deu uma facada na jugular. Aí Jéssica caiu, ficou se debatendo e ele começou a esfaquear. E pedi a ela para ela pedir perdão de todos os pecados. Ela pediu? Ela pediu e foi purificada.
que você sentia nesse instante? Eu senti um alívio porque ela estava sendo aceita por Deus. E nesse momento, Isabel pegou e falou assim, vamos ligar logo a água, logo para o sangue escorrer. Entendeu? Isabel tratava com muita naturalidade. Eu me tremia, porque eu nunca tinha visto nem filme na minha vida. A criança, filha da Jéssica, foi até a casa, então ela presenciou tudo o que aconteceu. Inclusive, depois do assassinato, o trio conseguiu falsificar alguns documentos. Eles falsificaram a certidão de nascimento da criança e eles ficaram com a criança, criando como se fosse filho deles. A criança passou a morar ali na casa com o trio e foi alimentada muitas vezes com a carne das vítimas, incluindo a carne da Jéssica, a sua própria mãe. A criança se alimentou de carne humana? Quando a gente fez geral para todos. Por que você fez uma criança totalmente inocente se alimentar de carne humana? Eu não fiz, eu simplesmente dei o prato para ela, com todos os ingredientes, todas as comidas. Incluindo carne humana? Foi, mas eu não foi especificamente, eu digo que se alimenta dessa carne, não. Bom, mas uma criança inocente se alimentou de carne humana? Porque estava dentro do prato dela. E como é que você se sente em relação a isso? Me sinto mal. Deram para uma criança de 1 ano carne humana para ela comer, o que já seria horrível por si só que eles deram a carne da mãe da criança. Tipo... Bom, esse primeiro crime aconteceu na cidade de Olinda e logo depois, pouco tempo depois do crime, eles resolveram se mudar para a cidade de Garanhuns. Em fevereiro de 2012 acontece o próximo crime. A Isabel conheceu a Gisele Helena da Silva, conhecida como Geisa, que era mãe de 2 filhos. A Isabel chamou a Geisa para conversar um dia e disse para ela que ela estava precisando de uma babá. Ofereceu um salário muito bom, a Geisa aceitou, e aí no dia 25 de fevereiro de 2012, ela foi até a casa da Isabel para ter mais informações e começar esse suposto emprego. E depois disso, ela nunca mais foi vista. Apenas 3 semanas depois, no início de março, a Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, também desapareceu. Ela estava levando o filho pequeno para o hospital e no caminho, dentro do ônibus, conheceu a Isabel. Foi a mesma história. A Isabel ofereceu um emprego de doméstica com um salário muito bom, muitos benefícios, passou o endereço da casa para ela e aí no dia 25 de março a Alexandra foi até a casa para começar no seu primeiro dia de trabalho e nunca mais foi vista. Todas as vítimas foram mortas da mesma forma. As duas foram declaradas como desaparecidas pela polícia e algumas semanas depois do desaparecimento da Geisa, a mãe dela recebeu na sua casa a fatura do cartão de crédito dela, que estava sendo usada pelo trio. Então ela imediatamente deu essas informações para a polícia. A polícia foi até as lojas que estavam listadas nessa fatura, viram o horário direitinho que o cartão foi utilizado e aí pelas câmeras de segurança eles conseguiram ver que quem usou o cartão foi o José e a Bruna. Conseguiram o endereço deles e foram até a casa fazer algumas buscas. Chegando lá, eles se deparam com a criança, que tinha entre 4 e 5 anos na época, e aí eles perguntam quem são os pais dela. Ela diz o Jorge e a Bruna, e ela também diz para a polícia que o papai dela costuma enterrar pessoas no quintal. Os oficiais começam a escavar e encontram os cadáveres da Geisa e da Alexandra. A polícia também mostrou uma foto da Geisa para a criança, perguntou se ela sabia quem era aquela mulher e onde ela estava, e o que a menina respondeu foi: "O meu pai mandou ela pro inferno". A criança ajudou bastante nas investigações porque ela viu muita coisa e sabia de detalhes bem pesados. A criança foi enviada para assistência social, o trio foi preso, e aí conforme a polícia foi vasculhando pela casa e fazendo buscas, eles foram encontrando coisas bem bizarras que mostravam a brutalidade dos crimes que eles cometeram. Uma das coisas que eles encontraram foi um livro de 30 capítulos escrito pelo próprio Jorge, que se chamava Memórias de um Esquizofrênico. Memórias não, qual que é o nome do livro? Revelações de um Esquizofrênico, falei errado. Era um livro onde ele narrava desde sua infância e da adolescência, falava sobre as alucinações que ele tinha, ele falou sobre os crimes também. Em um dos capítulos, ele narra o momento em que eles canibalizaram o corpo da Jéssica. Eu vou até ler aqui, porque o relato que ele deu é bem pesado. Abre aspas. Era uma noite de chuva forte, relâmpagos e trovoadas. A criatura do mal estava em um quarto da casa. Olho para Isabel com um olhar de que aquela noite seria o momento certo para destruir o mal. Todo ser humano tem um instinto assassino, e tal instinto é liberado em situações como essa.
O ser humano é o único animal que mata por prazer. Eu, Isabel e Bruna nos alimentamos com a carne do mal como se fosse um ritual de purificação. O resto eu enterrei em nosso quintal. Todos os três deram depoimento pela polícia, e aí foi uma grande farofa, porque eles queriam falar que eles eram inocentes, e aí um tacava a culpa no outro. A Isabel falou que não tinha nada a ver com a história, e depois ela falou que ela até fez coxinha com a carne das vítimas. O Jorge, porque tava todo mundo tentando jogar a culpa no Jorge, falou que a culpa na verdade era da Bruna, e aí a Bruna falava que a culpa era do Jorge. A Bruna disse que ela só participou de tudo porque ela foi ameaçada pelo Jorge e que ela nunca denunciava nada porque ela tinha medo de, abre aspas, acabar virando coxinha, fecha aspas. Vocês já estão entendendo pra onde essa história tá indo, né? Podia fazer isso. Deus me livre. Eu fazer isso, eu ser uma vítima. Eu ia virar coxinha. Deus me livre. Vendia lanche e dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Prova. É bem interessante. Eu trabalho com a menina que comeu a coxinha de carne de gente lá de Garanhuns, que ela é de Garanhuns e tá presa e trabalha junto comigo. Ela. Quantas pessoas você acredita que tenham consumido? Muitas pessoas. Quantas? Muitas pessoas. Quantas? Que Porque número? ela vendia em lugares públicos. Euclides Dourado, hospital, delegacia, próximo de escola. O lance das coxinhas de carne humana é algo bem pesado e foi o que marcou muito esse caso, porque saiu muito isso na mídia. A Isabel, os três canibalizavam os corpos e o que sobrava a Isabel usava para fazer salgado para vender. Ela mesma confessou isso pra polícia, disse é óbvio que eu usei a carne, a gente precisava de dinheiro e a carne tava cara, então eu usava carne humana. E aí, quando isso vazou pra mídia, as pessoas ali da região começaram a ficar desesperadas, porque, obviamente, eles não sabiam que eles estavam consumindo carne humana. E aí, imagina você saber que você comprou um salgado que essa mulher vendeu, e aí você ficar na dúvida se você comeu carne humana ou não. Ai, gente, sério, que horrível. Todo mundo ficou muito revoltado, né, por motivos óbvios, e aí a casa dos três foi completamente depredada pela população. Eles tacaram fogo em tudo, destruíram a casa onde os crimes aconteceram. Todos eles, o Jorge, a Isabel e a Bruna, se mostraram completamente frios e debochados durante o julgamento. Em várias situações eles riam. Tem entrevistas que a Bruna deu depois de presa que ela tava sorrindo, contando como se fosse alguma coisa super normal. O primeiro julgamento foi pelo caso do assassinato da Jéssica. O Jorge foi condenado a 21 anos de prisão, a Isabel e a Bruna a 16 anos cada. E aí o segundo julgamento foi pelos dois assassinatos da Geisa e da Alexandra, e aí eles pegaram penas bem maiores. O Jorge foi condenado a 71 anos de prisão, a Isabel e a Bruna a 69 anos cada. Todos seguem presos até hoje. A criança acabou indo morar com a avó materna. Ela nunca teve o nome revelado, ainda bem, para que a identidade dela seja preservada. E as notícias que a gente tem da criança hoje são positivas. Falam que ela passou por um processo bem longo e bem pesado de terapia, acompanhamento médico, mas que hoje ela vive bem, feliz, estuda e tudo mais. Conseguiu se recuperar dos traumas na medida do possível e hoje vive bem. Bom, com isso a gente encerra o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais um vídeo. Tchau!